Fala, pessoal! Aqui é o Luiz. E antes de começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fortalece demais o nosso trabalho. E ó, importante, no comentário fixado eu deixei um link de uma camisa da seleção com um preço muito bom. Então corre lá depois para conferir porque vale a pena demais. Hoje a gente vai falar de um nome que simplesmente não para de crescer. Endrick. E não é exagero nenhum dizer que ele está se tornando o grande protagonista da seleção brasileira. O que esse garoto vem fazendo, especialmente depois dos bons jogos pelo Lyon, é algo que chama a atenção até dos mais críticos. Endrick não é só mais uma promessa, ele é realidade. E o mais impressionante é a maturidade com que ele vem lidando com tudo isso. Em campo, ele demonstra uma leitura de jogo que não é comum para alguém tão jovem. E isso faz toda a diferença quando a gente fala de protagonismo. O que ele mostrou recentemente pelo Lyon foi absurdo. Não foi só gol ou participação direta, foi presença. Ele chama o jogo, ele se movimenta, ele incomoda a defesa adversária o tempo todo. É aquele tipo de jogador que muda o ritmo da partida, que faz o time jogar melhor só por estar ali. E quando a gente traz isso para a seleção, fica ainda mais claro. Endrick não se esconde. Pelo contrário, ele pede a bola, ele tenta, ele arrisca. Isso é coisa de protagonista. Isso é coisa de quem entende o tamanho da camisa que está vestindo e mesmo assim não sente o peso. Tem muita gente que ainda tenta colocar freio na empolgação, mas sinceramente, tá ficando difícil, porque o que ele entrega dentro de campo responde qualquer dúvida. Ele tem personalidade, tem técnica e, principalmente, tem fome de jogo. Isso não se ensina, isso nasce com o jogador. Outro ponto que me chama muita atenção é a capacidade dele de decidir. Endrick não é aquele jogador que aparece só quando o jogo tá fácil. Ele cresce em momentos difíceis, ele aparece quando o time precisa. E isso é algo que a seleção brasileira estava sentindo falta há um tempo. Além disso, o físico dele impressiona. Ele aguenta o tranco, briga com o zagueiro, protege a bola e ainda consegue finalizar com qualidade. É um pacote completo. E quando você junta isso com a técnica que ele tem, o resultado é esse. Um jogador que começa a assumir o protagonismo naturalmente. E não dá para ignorar o impacto psicológico que ele causa nos adversários. Quando o Endrick está em campo, os defensores já entram mais atentos, mais preocupados. Ele virou referência, virou ameaça constante. Isso muda completamente a dinâmica do jogo. Para fechar esse primeiro bloco de análise, é importante dizer: Endrick está construindo algo muito grande. E se continuar nesse ritmo, não é só protagonista da seleção. Ele pode ser o nome da próxima geração do futebol brasileiro. E olha, pelo que ele vem mostrando, isso não parece nem um pouco exagerado. E quando a gente aprofunda mais nessa fase do Endrick, fica claro que não é só uma boa sequência. É consistência em alto nível. Ele não oscila como normalmente se espera de um jogador jovem. Pelo contrário, ele mantém intensidade, foco e entrega em praticamente todos os jogos, o que reforça ainda mais essa ideia de protagonismo. Outro detalhe que eu preciso destacar é a inteligência tática. Endrick não fica preso esperando a bola chegar. Ele se movimenta entre linhas, abre espaço, puxa a marcação e cria oportunidades até quando não toca na bola diretamente. Isso mostra um entendimento coletivo muito acima da média. E vamos falar da finalização, porque isso aqui é coisa séria. Ele bate com confiança, com precisão e sem medo. Não importa se é de fora da área, dentro da pequena área ou em jogada rápida, ele sempre tenta resolver. Esse instinto decisivo é exatamente o que define grandes atacantes. E o mais impressionante, ele não se intimida com o nível dos adversários. Seja contra times mais fortes ou jogos de maior pressão, Endrick mantém o mesmo padrão. Isso é raro. Muitos jogadores precisam de tempo para se adaptar, mas ele parece já ter nascido pronto para esse tipo de cenário. Tem também a questão da personalidade fora da bola. A postura dele, a forma como ele se comporta, a seriedade com que encara o jogo, tudo isso contribui para a construção de um protagonista de verdade. Não é só o que ele faz com a bola, é o conjunto completo. E sendo bem crítico aqui, porque a gente precisa analisar de verdade,
É difícil encontrar falhas claras no jogo dele nesse momento. Claro que ainda vai evoluir, ainda tem margem, mas o nível atual já é alto o suficiente para colocar ele como peça central da seleção. Outro ponto que reforça isso é a confiança que os companheiros demonstram nele. O time procura Endrick, a bola chega nele nos momentos decisivos. Isso não acontece por acaso. Isso é conquistado dentro de campo, jogo após jogo. E o Lyon acabou sendo um palco perfeito para essa evolução recente. Ele não só aproveitou as oportunidades, como dominou o espaço. Mostrou que consegue ser referência em um futebol competitivo, intenso e exigente. Isso valoriza ainda mais o que ele vem construindo. A torcida também já comprou a ideia, e isso é importante. Porque quando o jogador encaixa desempenho com identificação, o impacto cresce muito. Endrick já tá virando aquele tipo de nome que o torcedor espera algo diferente toda vez que toca na bola. E para encerrar essa sequência, eu digo sem medo, Endrick não tá apenas vivendo um bom momento, ele tá se posicionando como líder técnico da seleção. E o mais assustador, no bom sentido, é pensar até onde ele ainda pode chegar mantendo esse nível absurdo que vem apresentando. E tem um ponto que eu faço questão de reforçar. O protagonismo do Endrick não é forçado, ele é natural. Você percebe que o jogo flui através dele, que as jogadas passam pelos pés dele porque é ali que existe mais possibilidade de algo decisivo acontecer. E quando a gente compara com outros momentos recentes da seleção brasileira de futebol, dá para notar claramente a diferença. Faltava esse jogador com fome, com intensidade e com coragem para assumir responsabilidade. Endrick trouxe exatamente isso de volta. Uma coisa que me chama muita atenção é a frieza dele. Em situações de pressão, ele não se desespera. Ele escolhe bem, finaliza com calma e parece sempre estar um passo à frente dos defensores. Isso é característica de jogador grande, de estrela em formação. E não é só sobre atacar. Endrick também participa da recomposição, pressiona a saída de bola e ajuda o time a recuperar a posse. Esse tipo de entrega completa mostra o quanto ele está comprometido com o coletivo, mesmo sendo destaque individual. Agora, sendo crítico de verdade, o que mais impressiona é que ele não se acomoda. Mesmo jogando bem, ele continua buscando mais, continua tentando jogadas difíceis, continua se movimentando, continua querendo decidir. Isso afasta qualquer risco de queda de desempenho no curto prazo. E a evolução dele é visível, jogo após jogo. Não é aquele talento que parou no tempo. É um jogador que aprende rápido, que corrige erros e que adiciona novas qualidades ao seu jogo constantemente. Isso é fundamental para quem quer se manter no topo.